Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. E o tema da aula de hoje é Socialização e Controle Social. Dois temas que estão vinculados. E aí, já para nós darmos início a essa aula, é importante que vocês entendam que a sociedade ela é produzida por nós, seres humanos, indivíduos, e nós também somos produto dessa sociedade, tá? Então, os seres humanos, se a gente imaginar, os seres humanos não conseguiriam sobreviver de maneira isolada. Vocês imaginem a gente quando é criancinha, bebezinha, quando nascemos, né? Nós precisamos de cuidados específicos. Esses cuidados vão para além das questões naturais. A gente precisa ser socializado, né? A gente precisa aprender alguns mecanismos de socialização para poder sobreviver no mundo que nos cerca. Então é isso que acontece com a gente desde que nós somos crianças, desde que nós somos bebezinhos. Nós somos iniciados num processo de socialização. Então, o que seria essa socialização? É transmissão dos códigos de cultura, né? Do que é normalizado, né? Para a sociedade em que a gente está inserido, né? Então, para que a gente possa fazer parte, né? Enquanto indivíduo dessa sociedade. Então, é um processo que vai se iniciar desde que nascemos e vai durar a nossa vida toda. Então, sempre vamos construir um processo de socialização, porque sempre estamos aprendendo, trocando, né, nos informando, etc, etc. E aí, gente, sobre esse processo de socialização, é importante também que se diga, né, que a socialização envolve como a gente irá absorver, né, esses ensinamentos que nós temos desde que nascemos, como nós vamos introjetar, ou seja, como a gente, digamos assim, entende de forma subjetivizar, né, todos esses ensinamentos. E aí, esse processo de socialização, ele pode acontecer de três formas, através de três mecanismos, digamos assim. Esses mecanismos, eles envolvem a aprendizagem, a imitação ou a identificação. Então, muitas vezes a gente começa a fazer determinado comportamento porque viu algum, vamos supor, quando a gente é criança, viu algum adulto fazer e começa a imitar. Outras vezes é porque nos foi ensinado mesmo, então nos é ensinado como se portar, como se vestir, né, como falar. Então, a gente aprende isso. E outras vezes tem a ver com processos de identificação. A gente vê determinado grupo ou determinada pessoa agindo de uma forma e nós nos identificamos com essa forma e começamos a introjetar essa forma para dentro de nós, né, para o nosso comportamento. E aí é que se dá esse processo de socialização. Então, são três mecanismos. Essa é uma ideia trazida pelo sociólogo Peter Berg. Lembrem-se dele. Bom, e aí, gente, nesse processo de socialização, existem dois níveis. O que a gente chama de socialização primária e a socialização secundária. O que seria essa socialização primária? É aquela que a gente estabelece vínculos afetivos, é aquela que acontece na nossa fase da infância, onde as relações são mais sólidas, né? As relações são mais fortes, digamos assim. Então, basicamente, a gente pode dar como exemplo de socialização primária a família. E a socialização secundária é o que vai acontecer após esse momento da infância e vai acontecer até o final da nossa vida. Então, a gente pode dizer que a escola faz parte da socialização secundária, o Estado, a igreja. Então, nós temos várias outras formas, né, de socialização secundária. O trabalho, né, na fase adulta. Então, todas essas são socializações secundárias, né? Não tem um vínculo afetivo muito forte, mas que envolve um regramento também muito grande. Quando eu falo de regramento, é que normalmente nos é colocado, imposto, algumas formas de comportamento, de como agir na escola, de como agir na igreja, de como agir, né, no trabalho, etc, etc. Então, também tem um outro mecanismo de socialização social
que tem um poder, digamos assim, muito forte, muito potente nos dias atuais, que são os meios de comunicação de massa, certo? E eu diria que não só isso, às vezes também as redes sociais hoje estão servindo para isso. Os meios de comunicação de massa, a gente pode dar como exemplo a TV, o rádio, que nos transmite uma série de regras, de valores, né, de padrões de comportamento, que acaba colaborando para que aconteça, né, essa absorção desses regramentos sociais, de padrões de comportamento, etc, etc. Hoje eu falei muitos etc, né? Então, gente, também é importante destacar que nós temos alguns tipos de socialização. Então, acontece o processo de socialização por meio das instituições sociais e por meio de grupos sociais. Quando nos referimos à instituição social, nós estamos falando, por exemplo, da família. A família é uma instituição social, o casamento, né, a igreja. Então, as instituições sociais, elas determinam a socialização do indivíduo, né, como esse indivíduo vai socializar-se. E o que é instituição social, se vocês não estão lembrados? Instituição é um padrão que é aceito amplamente pela sociedade e que busca atender os interesses dos grupos humanos, ou pelo menos a necessidade, os interesses de alguns grupos humanos. Então, o casamento, por exemplo, é uma regra, né, é uma instituição social amplamente aceita socialmente, né? As pessoas falam sempre em casar-se, ainda nos dias de hoje, quando você não se casa, normalmente se cobra esse tipo de postura. Então, basta observar o que acontece nas ceias de Natal no final do ano, quando você está em família, né? E cadê o namoradinho? Se tiver um namoradinho, quando é que vão casar? E depois que casar, quando, né? Aí fica se cobrando regras, né, do que seria a manutenção das instituições sociais também. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou me referindo, tá? Então, a gente pode dizer que o casamento é uma instituição social, a família é uma instituição social. Mas a socialização, ela não acontece somente por meio das instituições sociais, não. Ela acontece também por meio dos grupos sociais. Quando eu falo de grupos sociais, estou falando de instituições que são criadas através, né, dos interesses dos indivíduos. Muitas vezes você tem seu grupo, sei lá, de colegas da escola, né? É um grupo seu, grupo de amigos do rock, grupo, sei lá, imaginem aí, grupo, associação de moradores. Então, esses são grupos sociais em que a gente também estabelece o processo de socialização, certo? Então, provavelmente vocês possuem algum grupo social, fazem parte de algum grupo social. E nesses grupos sociais, nessas instituições sociais, a gente também estabelece as chamadas interações sociais. O que são essas interações sociais? Então, a interação social acontece quando há uma influência recíproca, né, entre indivíduos. Então, muitas vezes você colabora com algo, alguém contribui com algo, então a outra pessoa sai modificada daquilo, você também, né? Isso é o processo de interação social. Também é quando você age de determinada forma, esperando que o outro reaja de uma forma. Então, tem a ver com a relação que nós estabelecemos enquanto grupos, enquanto instituição social, relações sociais que nós estabelecemos, tá? Na vida de cada um, na vida do ser humano. Então, por exemplo, quando um professor chega em sala de aula, ele espera um determinado comportamento dos alunos. Do mesmo modo, o aluno espera um determinado comportamento do professor. Isso é um processo de interação social, certo? Então, a gente age conforme as expectativas, inclusive, dos indivíduos envolvidos nessas relações sociais. Então, isso é interação. E aí, gente, também é importante salientar que essas instituições sociais, esses processos de socialização, eles também estão carregados de controle social. O que é controle social? É que é um conjunto de mecanismos de intervenção
de cada sociedade, de cada grupo social, né, que age de forma a trabalhar a conformidade do indivíduo, para que o indivíduo, ele, digamos assim, se conforme ou haja ou tenha determinado comportamento, tá? E aí existem diversas formas de controle social. O que seria, assim, essas diversas formas? A gente poderia dizer que tem um controle social formal e tem o informal. O controle social formal envolve normalmente, vamos pensar assim, as leis, tá? As leis são regras de comportamento, de como a gente deve se comportar, tô falando de comportamento, de como a gente deve agir, se conformar na sociedade, né? Então, eu não posso sair por aí, por exemplo, dirigindo meu carro de qualquer forma, porque senão eu serei multada, né? Então, existem regras e leis, né, para isso. E se eu não agir dessa forma, eu posso sofrer uma sanção social. O que é uma sanção social? É uma punição. Então, eu posso perder a carteira de motorista, eu posso ser presa se eu estiver bebendo alcoolizada, por exemplo, né? Eu posso perder, várias coisas, né? Se eu estiver bebendo alcoolizada, tipo bêbada, né? Hoje em dia já tem essa regra nas leis de trânsito. Então, essa seria uma forma de controle social formal. Para o sociólogo Durkheim, o controle social ele é importante porque isso geraria, digamos assim, a paz e a ordem social. Então, vocês imaginem as regras de controle social que existem na escola. Na escola se cobra que um aluno haja de determinada forma, né, que ele venha fardado, etc, etc. Para Durkheim, isso é importante que haja essas regras de controle social. Por quê? Porque isso levaria, se todo mundo agisse de uma forma, isso levaria a um conflito geral entre a sociedade, tá? Mas para outros sociólogos isso não é tão legal assim, né? Acho que para Max Weber e para Karl Marx isso não é legal. Para Karl Marx, o controle social, ele existe porque normalmente é uma tentativa de dominação de uma classe sobre outra. Então, tem interesses de determinados grupos por trás. Então, os mecanismos de controle social para Karl Marx estão relacionados à defesa dos interesses de grupos específicos. Esses grupos específicos seriam a classe dominante, que controla a economia, a cultura, a política. Então, vocês imaginem assim, nós temos regras de controle social com relação à propriedade privada, né? Então, você não pode invadir a propriedade de ninguém, você não pode roubar algo de ninguém, porque senão você vai ser preso. Só que aí Karl Marx vai dizer que essas regras de controle social, elas existem para favorecer quem tem, né, boa parte das riquezas. Mas não só isso, vamos pensar assim, a sociedade brasileira na época da ditadura, né? Que tinha toque de recolher e que as pessoas tinham que voltar para suas casas e tal em determinado horário. Então, esse tipo de comportamento ou esse tipo de exigência de controle social muitas vezes pode entrar em choque com as nossas vontades, com os nossos desejos. Então, Karl Marx e Max Weber apontam que as regras de controle social, né, colocadas pelas instituições, tal, elas podem entrar ou entram sempre em conflito com os interesses dos indivíduos, tá? Então vamos pensar assim. E outra coisa também, essas regras de controle social, elas sofrem transformação também ao longo do tempo. Não quer dizer que elas são eternas, não, certo? Existem também as regras de controle social que não são formais, tipo, o que a gente aprende na família, às vezes na escola, na religião, não é uma lei, é uma regra, tá? É uma regra que se a gente não cumprir, às vezes tem uma punição que não necessariamente tem a ver com prisão e nada do tipo, mas tem algum tipo de punição. Então, vamos supor, na época que eu andava na igreja, eu me lembro que as meninas não podiam usar aquelas blusinhas tomara que caia. Não é uma lei, não existe nenhuma lei que proíbe as mulheres de usar tomara que caia, mas na igreja era uma regra que vigorava. Então, se você chegasse de tomara que caia, você era julgada, né, penalizada pelos olhos das pessoas, tipo, o que é que essa menina tá fazendo com essa roupa aqui na igreja? Então, se a gente pensasse, por exemplo, quando eu era estudante, os alunos não podiam entrar na escola
sem estar de tênis, e se eu não me engano, tênis, em uma das escolas que eu estudei, tem que ser tênis preto. Ainda tem escolas que trabalham com essa coisa, com essa ideia? Tem, mas várias escolas já aboliram isso, né? Tem gente na escola que eu trabalho que vem de chinelo de dedo e que isso não é problema. Então, vocês vejam que as regras de controle social também sofrem alterações, mudanças ao longo do tempo, ao longo da história, tá? Então, os agentes de controle social também podem ser os mesmos que realizam os processos de socialização. Então, do mesmo jeito que a gente socializa com a família pode punir a gente por não agir de determinada forma, né? Seja essa pessoa que controla. Então, do mesmo jeito que mãe e pai ensina a gente a agir de determinada forma, cuida da gente, etc., também são eles que colocam regras de controle pra gente que a gente deve cumprir, senão será penalizado. Então, só pra gente entender que os agentes de controle social e os agentes de socialização podem ser os mesmos agentes, tá? E aí, nesse sentido também, é importante que se diga, a mídia, né, os meios de comunicação de massa também podem atuar como agentes de controle social também, né? De trabalhar para que os seres humanos ajam de determinada forma, etc, etc. Então, eles muitas vezes, né, colocam uma série de regras na TV de como a gente deve se comportar, etc, etc. Então, a gente pode colocar também nesse escopo, né, nesses exemplos aí que eu tô trazendo para vocês. E aí, gente, por hoje é só. Eu espero que eu tenha contribuído com os estudos de vocês. Quaisquer dúvidas já sabem que podem perguntar no Classroom ou no WhatsApp, que estarei à disposição para ajudá-los no que for necessário. É isso, ótimos estudos. Tchau, tchau!